Ok, bom dia. Vamos então dar início ao nosso webinar. Bem-vindo a todos a este momento de reflexão e aprendizagem sobre ciberataques. Como a maioria dos presentes já sabe, meu nome é Norberto Pinto, eu sou responsável pelo Departamento de Infraestruturas da Infos. E muito bem, pronto, organizamos este webinar. Não quer mais e nunca, pois é muito mais relevante do que nunca falar sobre ciberataques, como acontecem, os seus impactos e como podem proteger, assim como a informação da sua empresa. Para falarem aqui um bocadinho sobre esta temática, nós hoje convidamos dois parceiros amigos, do qual eu tenho o privilégio durante ano após ano poder trabalhar com a Sophos e com a Arc Server Storage Craft, e portanto temos connosco hoje o Afonso e o Vasco, que nos vão falar um bocadinho sobre estas temáticas, nas temáticas do dia de hoje, relativamente a esta questão da cibersegurança. Bem-vindos, Afonso, Vasco, uma vez mais obrigado por partilharem convosco o vosso conhecimento. E passava então a palavra ao Vasco, perdão, ao Afonso. Eu sou perito em trocar nomes, portanto comecei logo por trocar o nome ao Afonso. Afonso, passo-te a bola, bem-vindo. Obrigado, Norberto. Não tem problema trocar o meu nome, não seria a primeira vez que acontecia, por isso, sem problema. Qual que é teu, Afonso? Obrigado. O meu nome, como o Norberto disse, é Afonso Tromeiro, sou Sales Engineer da Ajamal Associados, distribuidora de softwares em Portugal, e queria-vos falar aqui primeiro das estratégias para nós combatermos aqui o cibercrime e como termos segurança nas nossas empresas. Eu vou falar o máximo possível ambiguamente, sem definir uma solução em específico, mas eu represento também a Sophos, por isso eu vou sempre dizer no meu soluções favoritas, que são as soluções da Sophos, como é que se enquadram aqui no contexto da cibersegurança, mas será sempre o objetivo de o que é que nós devemos fazer e como é que nós devemos comportar-nos. Primeiro, vamos começar por ver o estado de segurança. E 2022 não é o melhor ano, não é ano de bandeira para a cibersegurança em Portugal. Não no lado de prevenirmos ataques, porque tivemos bastantes casos mediáticos, de empresas que foram atacadas e não foram atacadas e foi um sucesso que eles protegeram-se contra esses ataques. Exatamente o contrário. Vodafone, que foi alvo de um ciberataque que se julgava ser impossível de acontecer, um ataque à rede core deles. Tivemos ataques ao laboratório Germano de Sousa, que conseguiram encriptar o laboratório inteiro, o que parece, e tivemos logo no início do ano o ataque ao Grupo Empresa, onde tivemos a SIC e o Expresso e todos os websites em baixo, ataques ao site do Parlamento, ao Grupo Cofina, tivemos uma quantidade de ataques mediáticos. Mas estes são alguns daqueles que nós vemos e existem bastantes e inúmeros ataques todos os dias que nós não vemos em empresas mais pequenas ou mesmo em empresas grandes, mas que não são tão mediáticos. E mesmo para demonstrar isto, eu queria-vos mostrar este print screen, que é da minha firewall que eu tenho em casa. Se não é uma empresa, não tenho websites publicados por fora, não tenho documentação confidencial nem de negócio, nem nenhum servidor, nem sequer servidores tenho. E eu tirei este print screen porque achei impressionante. Isto foi na semana de fevereiro, de 2 a 9 de fevereiro de 2022, começava a acontecer o maior número de ataques. E o que eu tinha era uma quantidade de tentativas de intrusão na minha rede doméstica e só da Rússia, e aqui não estou... muito antes da Rússia ter invadido a Ucrânia, mas só da Rússia, tinha 46.123 tentativas de intrusão na rede. Chamar ali uma porta que exista para tentar entrar, alguma vulnerabilidade que existisse na rede, para tentar entrar na minha rede doméstica. Por isso,
Isto não é algo que apenas acontece aos outros, nem que apenas acontece aos muito grandes. Mesmo uma rede pequena, uma empresa que nós podemos pensar, quem é que me quer atacar, quem é que quer invadir a minha rede, há sempre quem queira, mesmo que seja só para eles se divertirem. É importante nós termos o pensamento de que não é por eu ser mais pequeno ou maior que estou mais exposto aos riscos. Mas não foi só em 2022, eles, os ciberatacantes, os nossos hackers, nossos amigos hackers, são tudo menos amigos, não foi só em 2022 que eles pensaram isto é o ano de atacar Portugal, vamos atacar todas as empresas. Não, isto foi um caso crescente que nós temos visto, em que desde que temos pessoas a fazer teletrabalho, desde que apareceu a pandemia, tivemos e vimos um número cada vez mais crescente de ciberataques. Porquê? Primeiro, porque má postura em termos informáticos. Eu mandei toda a gente para casa, em março de 2020, por exemplo, para trabalharem, mas não tinha soluções de VPN, não tinha soluções de acesso seguro, então o que é que eu fiz? Isto, uma empresa que esteja mal a fazer um mau trabalho a nível de segurança informática, publiquei todos os meus servidores para fora, aqueles que preciso dar acesso, os RDPs, e publiquei para a internet inteira. Isto aqui é um print screen de um motor de busca, podemos pensá-lo como o Google de cibersegurança, o motor de busca que é o Shodan, e o que eu fiz aqui foi fazer a pesquisa da porta 3389, que é a porta de acesso a Windows, a porta da RDP, e o filtro no país Portugal. E o que nós vemos, na altura que este print screen foi tirado, era um sem número de servidores expostos para a internet, em que eu podia pegar no IP do servidor, que estão cá publicados, pôr a porta 3389 e chegava aqui para tentar fazer as tentativas de intrusões que eu quiser. Quanto mais antigo fosse o Windows, por exemplo, este aqui seria um Windows 2008 R2, os exploits são conhecidos. Se eles não tivessem feito o patch, eu conseguia rapidamente entrar neste servidor e entrar na rede e encriptar o que eu quisesse e roubar a informação. Isto não era nada exclusivo a Portugal, porque em março, está como este tweet diz aqui, em março de 2020, existia 4.2 milhões de servidores ou de endpoints abertos ao exterior, com a porta 3389 publicada, quando isto nunca devia acontecer, isto, aquelas básicas, aquelas normas básicas de cibersegurança, nunca publicar porta 3389, porta de acesso ao Windows para a internet. Mas nem todos os problemas vêm da nossa má postura. Existem também aqueles problemas de exploits, vulnerabilidades conhecidas e que são identificadas em ferramentas que nós utilizamos. Tivemos o caso aqui do Kaseya, tivemos também o caso do SolarWinds e, enfim, um sem número também de outros exploits, o caso do Exchange Server, há um ano passado, com vários exploits que ele tinha. E aqui o do Kaseya é bastante interessante. Porquê? Porque os atacantes fizeram aqui a exploração de uma vulnerabilidade no sistema de autenticação da ferramenta e o Kaseya é uma ferramenta para MSP, é uma ferramenta para gestão de parques informáticos. Uma empresa pode gerir o parque informático de várias ondas. E o que é que eles faziam? Ao ter acesso aqui à parte do Kaseya de gestão, ele conseguia aceder a uma empresa e, se fosse possível, executar comandos e encriptar 10, 15, 20 empresas, todas as empresas que trabalhassem com aquele fornecedor de serviços informáticos. E foi aqui um ataque bastante conhecido que aconteceu, e muito risco, mas mesmo pensando aqui na parte tirando o pensamento na parte de má postura e exploits, que o máximo que nós podemos fazer é fazer o patch assim que sabemos que eles estão disponíveis. O maior risco continua a ser os colaboradores. 99% de todos os e-mails, toda a fraude financeira em e-mails baseou-se em cliques, ou o que aconteceu baseou-se em cliques e vulnerabilidades para instalar software, quem que clicava lá no e-mail, e 90% dos e-mails com URLs maliciosos levam sempre para páginas de phishing credenciadas. E são números do Threat Report da Sofos de 2021, por isso continuamos a cair em phishing. Isso. Se os colaboradores são o maior risco, o nosso maior vetor de ataque é o e-mail. Portugal
e isto continua a acontecer, e é algo que eu não canso de dizer, não cliquem em e-mails phishing e de spam. Portugal é o segundo país do mundo em que mais utilizadores caem em ataques de phishing. Nós carregamos sempre nos links que não devemos. Isso vamos deixar de o fazer. A pandemia também fez com que houvesse um aumento no número de ataques de phishing, porque as pessoas estão em casa, estão isoladas, não estão ao pé da equipa de informática, não estão à equipa de segurança. Para comunicar com eles, têm que mandar uma mensagem, têm que ligar, então alta poderá não acontecer. Estão os dados da Barracuda, que é um fornecedor de seguranças de e-mail bastante conhecido. É líder de mercado. E o que é que nós vemos aqui? Temos uma postura melhor em termos de phishing, consciencializar as pessoas que o phishing existe e termos uma solução de e-mail, como deve, proteção de e-mail, como deve ser. Portugal é o segundo país do mundo. Se quiserem saber qual é que é o primeiro, eu digo, é o Brasil. Isso deve ser qualquer coisa aqui da língua portuguesa, de fazer a malta carregar em links que não devia. Brasil e depois Portugal, os países do mundo em que mais ataques de phishing acontecem. Algo também que é importante nós termos consciência é que um ataque, isto é um caso de estudo também da Sofos, do Threat Report da Sofos, é de phishing a ataque de 2,5 milhões. Como é que um ataque de phishing se torna num ransomware de 2,5 milhões? Não foi em Portugal. Mas o que é importante nós tirarmos daqui é que isto não acontece instantaneamente. Eu não sofro um ataque hoje, carreguei no link, pus as minhas credenciais num site que não devia e amanhã tenho a minha empresa encriptada. Não, leva tempo. Nós podemos clicar no link, ou o nosso colaborador pode clicar no link, e durante bastante tempo os atacantes andam a fazer o reconhecimento da minha rede. Depois, se for possível, como neste caso, eles vendem esse acesso. Não é quem tem o acesso que vai fazer depois a exploração e o roubo de informação e encriptação. Eles depois vendem no mercado negro e na dark web. Foi uma expressão também muito utilizada por aqueles conhecedores todos de cibersegurança que apareceram na SIC, na TVI e na RTP durante estes meses. Eles vendem este acesso a outros atacantes e neste caso foi vendido. Isto levou 9 a 10 semanas até os novos atacantes terem o acesso e depois até fazer 3 meses aqui o ataque. O que eles fizeram foi outra vez o reconhecimento da rede, o roubar de informação, porque toda a informação que nós tínhamos foi roubada, ou que esse cliente tinha, foi roubada e posta no sítio para ser vendida à concorrência, para ser publicada na internet, e só depois é que o ataque aconteceu. E só no final, passado 3 meses, é que o ransomware foi feito deployment, foi toda a gente encriptado e pediram o resgate. O resgate aqui é algo adicional, porque o objetivo deles foi roubar a informação e recolher. O ransomware, muitas das vezes, é um extra de, olha, agora que eu já tenho a informação toda e que já me diverti um bocadinho, agora paga-me lá aqui, pode não ser os 2,5 milhões, mas pode ser paga-me lá 30 mil euros ou 50 mil euros. E se nós dissermos que não temos dinheiro para pagar, eles dizem, não, porque eu vi a tua faturação e tu tens muito dinheiro para pagar. Isso, faz favor de pagar. Isso. O que é importante tirarmos daqui é, não é instantâneo e o objetivo não é encriptar. O objetivo principal, normalmente, é, nestes ataques maiores, o objetivo é roubar a informação e só depois encriptamos. Somos encriptados. Por isso, qual é que deve-se concentrar a nossa primeira linha de defesa? Lá está. Se o nosso maior vetor de ataque é o phishing e se a maior vulnerabilidade são os nossos colaboradores, a proteção de e-mail deve ser o nosso primeira linha de defesa. E deve ser uma proteção de e-mail não daquelas antigas que nós tínhamos no endpoint, que instalávamos e fazíamos AV e proteção de ficheiros e proteção das portas USB e também tinha lá antivírus, aquilo fazia tudo. Não, porque o que é que isso me vai fazer? Esse pensamento antigo de termos tudo numa única solução no nosso computador. É que essa proteção de e-mail vai proteger, se calhar, o meu computador ou o meu Outlook contra um e-mail que venha do meu e-mail server, que seja para estar infectado. Mas o meu e-mail server já está infectado. Ele vai, o quê? Fazer aquele envio de e-mail contaminado com malware para todos os meus clientes,
todos os meus parceiros, vai fazer com que eu seja um vetor de ataque em outras empresas, e isto dá assim, não é bom nós termos mensagens e recebemos e-mails dos nossos clientes em que eles dizem: estás-me a enviar malware, fica sempre mal para qualquer reputação de qualquer empresa, e a solução de e-mail deve estar posicionada entre o remetente e o nosso servidor. Até porque o nosso servidor estiver sob ataque e eu ter uma proteção no posto, o meu servidor vai continuar sob ataque e vai-me continuar a enviar o e-mail, porque é através da solução de como é que as ferramentas de e-mail funcionam, através do POP, do IMAP, da SMTP. Ele vai tentar sempre, outra vez e constantemente: não recebeste o e-mail, então toma lá o e-mail outra vez. E vai continuar sempre a mandar aqueles ataques. Devemos proteger antes dos e-mails chegarem, dos e-mails com malware chegarem ao meu servidor, para o servidor estar protegido. E é neste ponto aqui que eu quero que vocês tenham este pensamento, que é uma solução que me protege no endpoint é igual, como se diz, é igual ao litro, que ele não vai ajudar mais ou menos, porque uma solução da AV tradicional consegue-me fazer aquela proteção. A proteção deve ser feita para email servers antes do e-mail. Devemos ter aqui um proxy, uma proteção de e-mail que fique antes do meu email server. E estas proteções de e-mail devem fazer o quê? Fazer a identificação de domínios de e-mail comprometido através de malware de machine learning avançado, identificação de alguém que se faça passar por um colaborador meu, ou por alguém importante, um CEO, por um COO, deve fazer scans em tempo real com o tal AV ao meu e-mail, saber se eu tenho algum anexo ou algum link que esteja com malware ou que vá para algum site de roubo de credenciais. E, por fim, isto é um extra. E se tiverem uma solução de e-mail, eu falo da Softs de e-mail porque é uma das minhas soluções favoritas, mas devem fazer sempre, se possível, a proteção, se tiverem Office 365 ou Gmail, fazer a proteção de pós-entrega. O que é que isto faz? Se eu, no dia que eu ponho a solução, se eu já tenho algum e-mail mais antigo, que possa ter algum link para algum site de roubo de credenciais que eu não tenha clicado por algum motivo, ou algum attachment malicioso, essa solução deve conseguir andar para trás no tempo, ver a minha caixa de e-mail e bloquear aquele attachment, aquele link, para que, se eu voltar atrás e por alguma razão carregar naquele link, não carreguei originalmente, eu não esteja sob ataque. E este slide não devia estar aqui. Okay. Não é a primeira linha de defesa, mas é a proteção contra malware avançado. Como é que nós devemos fazer esta proteção contra malware avançado? O slide está ali errado. Primeiro, devemos utilizar Multi-Factor Authentication. Isto é bastante importante, tão importante como a nossa proteção de e-mail, é talvez mais importante. O que é a autenticação multifator? É algo que eu sei, se o meu password é um PIN, algo que eu tenho, um token ou um telemóvel, com um token virtual lá dentro, que é o que nós temos aqui no meu print screen, e, se possível, se queremos uma autenticação mesmo multifator com várias camadas, algo que eu sou, entre aspas, que é a minha impressão digital, ou o unlock do telemóvel com o Face ID, ou com a autenticação por rosto do Android. Fabricantes, eu aqui deixo ao vosso critério. Usem algum. Não me interessa se um é melhor que o outro ou não. Desde que usem, é o que é importante. Podem usar fabricantes mais a nível enterprise, como por exemplo a Soft da Thales. Podem utilizar um fabricante de alguma solução que vocês já tenham, como por exemplo aqui na Soft. Ou então podem usar uma solução completamente third party, como o Authenticator da Google e da Microsoft. Não é importante qual é que usem, o importante é que usem. Porque cada vez mais temos consolas cloud, as passwords podem ser cracadas, existem cursos na internet de como fazer a descoberta das passwords, e a utilização de Multi-Factor Authentication é imperativo que vocês utilizem. Como segundo módulo de proteção, deve ser uma boa solução de endpoint, uma solução de endpoint Next Generation. Eu vou falar da solução da SOS, mais uma vez é a minha favorita, mas vocês podem utilizar uma qualquer, desde que seja Next Generation.
Aqui, o que é que estas soluções devem ter? Devem ter uma capacidade, uma camada de proteção, ou várias camadas de proteção, para cada um destes pontos. O que é este ponto que nós, este ciclo de vida que eu tenho aqui, este entrega e soluções? Isto é o ciclo de vida de uma ameaça. Ele começa com uma entrega, depois a exploração da minha rede, instalação de malware nas máquinas, comunicação com servidores de command and control que vão dizer vais fazer o deployment ou não vais fazer o deployment do ransomware, e no final aqui, o ataque. Qual é que é o objetivo de todas estas camadas? Normalmente em cibersegurança nós dizemos o atacante só tem de acertar uma vez, eu tenho de acertar todas as vezes. O objetivo é nós pormos tantas camadas de segurança de proteção de memória, camadas de segurança de controle do web, de intrusão, de roubo de credenciais, de análises, de contra-roubo de cookies, de single sign-on, de fazer aqui o bloqueio automático das máquinas se elas estiverem sob ataques para não comunicar com outros pontos da rede. O objetivo é nós termos uma quantidade de camadas em que o atacante tem de... vamos igualar aqui o caminho. Por isso, eu tenho de acertar várias vezes, ele tem de acertar várias vezes. Quando eu adiciono uma firewall, e eu devo ter também, principalmente para dar acessos exteriores a VPNs e proteção a web servers, que possam estar publicados para a internet. Quando eu tenho uma firewall, eu vou acrescentar ainda mais camadas de segurança, camadas de Intrusion Prevention System, sandboxing, múltiplos AVs na firewall, controle aplicacional, scan da HTTPS, que é imperativo que façamos, porque 90% dos websites são HTTPS, mais de 60% dos ataques vêm por HTTPS, e depois eu tenho uma firewall que não protege não faz a desencriptação de tráfego encriptado por HTTPS. Isto vamos ter o quê? Que no meu ciclo de vida de ameaças tenho várias camadas, e quando eu adiciono as camadas da firewall às camadas do meu endpoint, eu tenho tantos níveis de segurança que para um atacante torna-se quase impossível, eu digo sempre quase impossível, porque o que é que eles começam a fazer? Começam a tentar roubar as credenciais para que não tenham de passar por estas camadas todas de segurança. Porque se eles não tiverem as credenciais, têm de ir uma a uma, tentar passar por elas e por todos os controles que nós tínhamos feito. Quando eles têm as nossas credenciais, passam por elas todas sem haver um problema. Por isso, juntar aqui o Multi-Factor Authentication, para adicionarmos mais camadas de segurança às nossas passwords, aos endpoints e às firewalls. Sobre tendências do presente e futuro. O que é que nós temos? Temos principalmente as chamadas redes Zero Trust. O que é uma rede Zero Trust? Podem me perguntar a vocês. Então, uma rede tradicional é isto que vocês têm aqui, é uma rede de perímetro único. Vocês têm a internet, têm a vossa firewall, que controla a entrada na vossa rede corporativa, e tudo o que está dentro da rede corporativa é confiável. Eu sei que dentro da minha rede não existe problema nenhum, porque para entrar tem de passar pela firewall. Mas agora nós dizemos que, por exemplo, alguém ligou lá uma pen, que não devia, a pen estava infectada porque veio da escola do filho, ou do primo, ou de outro sítio qualquer, e tinha malware. E o que é que aconteceu? Como a rede interna é confiável, eu tenho uma rede interna toda encriptada, onde nada passou pelo firewall. Porque a firewall diz o quê? Tudo o que está ali dentro é confiável, eu não preciso fazer inspeção nenhuma, não preciso de verificar e isolar computadores, não preciso fazer nada disto. E eu tenho uma rede confiável, ultra protegida de entradas, mas que está totalmente encriptada. O que é o Zero Trust? É principalmente um modelo e uma filosofia aqui de cibersegurança. É eu controlar todos estes pontos. Os meus utilizadores, dispositivos, redes, informação e aplicações, e fazer a autenticação de todos eles. É basicamente não existir um dentro da rede, imaginar que estamos a gerir o nosso negócio a partir do Starbucks ou do McDonald's ou de outro hotspot que esteja ligado à internet. Eu tenho de estar sempre seguro, o meu dispositivo tem de estar seguro, e todas as outras comunicações também. Eu não vou confiar em nada do que existe. Não há aqui uma confiança implícita sobre qualquer computador ou qualquer utilizador. O utilizador necessita sempre de se autenticar com MFA, eu tenho de verificar que é ele, e o computador tem de se autenticar também perante a firewall e perante todos os outros computadores da rede. E a segurança aqui deve-se adaptar em tempo real. Isto quer dizer o quê? Que se eu estiver com o meu computador sob ataque, e se ele passar
com um AV, passar do lado do estado verdinho dele e passar para o vermelho, o que ele deve fazer é, todos os outros computadores devem isolar aquele da rede, ele próprio deve se isolar também da internet, e não existe comunicação com o resto da minha rede interna ou externa, enquanto aquele computador estiver sob ataque. Assim que ele estiver limpo, que o ataque tenha acabado, aí a reposição dos níveis de acesso é feita e o computador passa outra vez a fazer parte da rede. Isto parece algo bastante complicado de eu fazer e o deployment e de ter a funcionar. Mas, já que nós estamos a falar de soluções da Sofos, neste caso, isto para a Sofos é algo bastante simples, porque não é algo novo como para outros fabricantes é. A segurança sincronizada já tem mais de 7 anos, funciona com múltiplos produtos. E como é que ele funciona? Ele faz esta autenticação transparentemente, com capacidade de analisar e descobrir utilizadores que estejam on-prem ou na cloud e aplicações, adaptar as políticas de segurança em tempo real através de Security Heartbeat e automatizar o controle de acessos, como por exemplo na firewall para sair para a internet, para aceder a servidores apenas com o login do que nós fazemos do Windows, ou login corporativo da Active Directory, não fazemos mais nada, e também o acesso a redes Wi-Fi e a otimização de largura de banda e tráfego através de políticas de SD-WAN automatizadas por categoria de aplicação. Num contexto prático, como é que isto iria funcionar? Digamos que eu tenho uma rede a funcionar em Zero Trust e tenho a minha firewall na Sofos e o meu Intercept X. O que acontece quando uma ameaça acontece? O meu computador fica sob ataque, a firewall automaticamente detecta que ele está em risco, vai proteger todos os outros dispositivos com proteção contra movimento lateral. Se este computador tentasse apenas ir pelo switch a um computador que estava ligado diretamente, sem o tráfego, quando nunca passar pela firewall, ele na mesma ia ser negado a esse acesso, porque a firewall partilhava ou informação sobre aquele computador e dizia a todos os outros: não aceites ligações de entrada deste computador, porque está infectado, e iria até ao ponto de isolar aquele computador da internet para que ele não se conseguisse ligar a aplicações que eu tenho na cloud ou comunicar com servidores que estejam de comando de controle, que estejam infectados e que lhe digam que agora podes começar a encriptar tudo o que descobres na rede. Quando este dispositivo fica limpo, vou passar outra vez a ver, automaticamente são-lhe dadas permissões e ele passa outra vez a ter acesso à internet e acesso a todos os dispositivos que estão na rede, sem haver aqui encriptação nenhuma da rede. Do meu lado é tudo. Estou disponível depois, no fim, para alguma questão que tenham e passo a palavra aqui ao Vasco da ArcServe para vos contar aqui mais do quando tudo algo falha e quando a pior das hipóteses acontece, como é que nós vamos fazer a recuperação. Vasco? Obrigado, Afonso. Ora, muito bom dia a todos. Obrigado à Inves pelo convite. É sempre um prazer poder aqui partilhar também aqui um pouco do nosso conhecimento relativamente a esta temática. Eu, portanto, feita a minha apresentação como Channel Manager da ArcServe e StorageCraft cá em Portugal, ou seja, houve recentemente a fusão destas duas organizações. Futuramente é mais provável que passem a ouvir falar na ArcServe e menos na StorageCraft, mas aqui o fundamental é que portanto, temos aqui a junção das duas organizações. A ArcServe um histórico na área de proteção de dados, mais orientado para um segmento médio-alto de mercado. A StorageCraft com um modelo de negócio muito mais orientado para MSPs e, portanto, faz todo o sentido aqui a conjugação dos dois portfólios. Hoje vim aqui falar e digam-me se eu não estiver a partilhar corretamente o meu ecrã, mas eu creio que sim. Vim falar um pouco sobre quando tudo falha, ou seja, quando todas as outras linhas de proteção, todas as outras camadas de proteção falham, o que
temos que fazer, ou seja, temos que definir o nosso plano de recuperação de desastre. E então o que é que isso envolve? Portanto, a primeira coisa que eu gostava de falar era que cada um de vocês, hoje, quando terminássemos este webinar, pudesse pensar e aplicar às vossas organizações estas questões relativamente ao desenho do vosso plano de disaster recovery. Ou seja, qual é que é a vossa superfície de ataque? Se antigamente, que há uns anos, era relativamente fácil de pensar qual é que era a superfície de ataque e, portanto, colocávamos uma firewall e a firewall filtrava tudo aquilo que eram PCs fixos que estavam dentro da empresa e servidores, todo o tráfego teria que passar por ali. Hoje em dia temos uma superfície de ataque muitíssimo mais vasta, quer dizer, a esmagadora maioria das organizações utiliza soluções cloud, e quando falamos em soluções cloud podemos estar a falar simplesmente do Office 365, não é? E, portanto, só por aí é uma solução cloud, portanto, é uma solução SaaS que também é vulnerável, e como o Afonso esteve a dizer até agora muito bem, é talvez o principal ponto por onde se procura explorar a entrada numa organização. Mas, quer dizer, existem muitos outros, não é? Os portáteis que estão espalhados por diversos escritórios, não é? Uma empresa hoje em dia com 30 colaboradores tem basicamente 30 escritórios, não é? Agora menos, não é? Mas na altura da pandemia tinha 30 escritórios, que eram as casas de cada um desses colaboradores. Portanto, onde é que se encontram os dados? E quando falamos em dados que sejam preciosos, portanto, em servidores, portáteis, cloud, Office 365, aquilo que seja. Que volume de dados é que tem? Qual é que é a taxa de crescimento esperada? E esta segunda parte da questão é muitíssimo mais difícil de prever hoje em dia, mas, portanto, é algo que se deve fazer, que vocês devem questionar acerca das vossas organizações. E depois, dois conceitos muito importantes que eu aqui procurei simplificar, que é qual é que é a perda de dados que podemos tolerar? E estamos a falar daquilo que nós chamamos o RPO, Recovery Point Objective. Ou seja, quanto tempo de produção de dados é que a minha organização suporta, ou pode suportar, ou pode dar-se ao luxo de suportar. Quer isto dizer, se eu digo que posso perder meio dia de trabalho que tenha que refazer e isso não é um problema, então significa que eu tenho que fazer backups de 4 em 4 horas, não é? Portanto, temos que alinhar aquilo que é digamos assim, a capacidade de suportar perda de dados da minha organização, e isto é um conceito teórico que deve ser pensado com as ferramentas que eu tenho, se me permitem fazer isso ou não. E depois, o segundo conceito é o conceito de RTO, Recovery Time Objective, quer dizer, tive uma perda quer dizer, os meus sistemas estão inoperacionais neste momento, quanto tempo é que eu vou levar até conseguir ter os meus sistemas novamente operacionais? E isto só é possível de saber qual é que é a realidade. Eu posso ter um objetivo e depois vou fazer um teste e a realidade desmente-me. Quer dizer que eu posso não ter, sei lá, largura de banda suficiente para isso, posso não ter equipamentos que me permitam fazer esse disaster recovery e, portanto, quer dizer, uma coisa é o conceito teórico e depois só podemos saber efetivamente quanto tempo é que poderá levar acerca de uma paragem a recuperar após testar. E depois definir também níveis de criticidade para cada uma das máquinas. Nem todos os servidores serão igualmente importantes. Se calhar um servidor de base de dados com os dados de faturação é mais importante do que um file server, e aqui peço desculpa à Vânia do marketing, se calhar o file server dos documentos de marketing será menos importante, não é? Mas isso vai depender de cada um de vocês, devem ser vocês pensar dentro das vossas organizações quais é que serão os dados mais críticos. Ora bem,
Os dados, fala-se hoje em dia, ainda ontem estava assim um pouco por brincadeira, estava a comentar que os dados são o novo petróleo, apesar de, felizmente, os dados não ficarem mais caros ao ritmo que anda o petróleo a ficar. Mas a realidade é que também os dados, o ritmo de crescimento dos dados é uma função exponencial, ou seja, não estamos a falar simplesmente do crescimento dos dados ser muito rápido, estamos a falar do ritmo a que eles crescem ser avassalador. Portanto, um dado que permite ilustrar isto é 90% dos dados mundiais foram produzidos nos últimos 2 anos. Não é? O que conseguimos perceber a que escala é que estaremos a falar. E 95% das organizações reconhecem que é um desafio gerir e administrar uma quantidade de dados deste volume. Portanto, quer dizer, então, se estivermos a falar acerca da transformação digital, a Inves tem experiência nisto e seguramente vos poderá ajudar a perceber que se vão para um projeto de digitalização, desmaterialização administrativa ou algo do género, vai ser muitíssimo difícil de preverem quantos dados é que irão necessitar, qual é que será a vossa capacidade de armazenamento nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, não é? E, portanto, aí aconselhem-se antes de fazer uma estimativa baseada um bocadinho em wishful thinking. A verdade é que com mais dados significa que eu vou ter também que proteger mais dados e, em última análise, também significa que eu vou ter que recuperar mais dados. Hoje em dia, deixem-me dizer-vos que será mais uma questão, acho que digamos assim, é conservador dizer que não será uma questão se eu vou ser atingido por ransomware ou não vou ser atingido por ransomware. A postura a ter será mais quando eu for atingido por um ataque de ransomware, o que é que eu terei que fazer? Porque, quer dizer, 37% das organizações foram atingidas por ransomware em 2021. Acho que é ilustrativo, quer dizer, e sendo um negócio, não vamos, quer dizer, já passámos aquela fase em que será um hacker que procurava ter ali algum protagonismo e atacar alguma organização reconhecida. Estamos a falar de um negócio. Gera dinheiro, gera muito dinheiro, é muito lucrativo e, portanto, estamos a falar de organizações que são altamente profissionalizadas. Então, definir antes de tudo o que é um ciberataque é procurar aceder a uma infraestrutura TI para comprometer os sistemas e obter ganhos financeiros. Ponto final. Portanto, quando falamos em perdas financeiras, estamos a falar simultaneamente daquilo que é o resgate que nos pedem pelos nossos dados e daquilo que é o tempo que nós não conseguimos trabalhar. Portanto, temos os nossos serviços inoperacionais. A par disto, também estamos a falar de um impacto reputacional da marca, uma possível brecha de dados pessoais que nós temos que comunicar à Comissão Nacional de Proteção de Dados num período de tempo muito, muito curto, e tudo isto representa também perdas. Quer dizer, hoje em dia já falamos de se utilizar redes sociais para um bocadinho gozar com as organizações que foram atacadas e também de alguma forma pressionar. Aquilo que motiva um ciberatacante será então aceder a sistemas, procurar roubar credenciais, desabilitar os sistemas de backup. Isto é, digamos assim, uma tendência já um pouco mais recente, que é aquilo que se via é que os backups eram utilizados para podermos recuperar de ataques de ransomware e não pagar o resgate. Portanto, nada mais simples. Vamos então também atacar esses sistemas de backup de forma que nem essa linha de defesa possam ter. Portanto, é basicamente fazer-nos acreditar que a única coisa que podemos fazer para nos livrarmos daquilo será pagar o resgate. Os ataques podem dar-se de uma série de formas, mas quer dizer,
um exemplo bastante ilustrativo será este. Portanto, e pensando aqui a nível de fases. Portanto, podemos estar a falar de uma rede doméstica, não é? Um colaborador estar em casa onde tem outros familiares que também, quer dizer, dentro da mesma rede, é relativamente fácil de conseguir infectar a partir de podermos infectar vários computadores e, portanto, ganhar privilégios de controle. O colaborador acede por VPN à sua rede corporativa e, portanto, há esse movimento lateral para o portátil ou um servidor da empresa, onde depois procuram descobrir novos equipamentos, roubar outro tipo de credenciais, de forma a que consiga então passar de um portátil ou de um servidor para servidores. E então aí localizar os tais ativos-chave, onde se encontram os dados mais preciosos. Portanto, eles fazem aquele processo que eu estava a enunciar inicialmente, que é identificar qual é que é o nível de criticidade de cada um dos equipamentos e onde é que estão os dados mais críticos, e procuram também desabilitar então aqui os sistemas de backup e de disaster recovery. Numa última fase, então, começam a pouco e pouco, com calma, com paciência, como o Afonso disse muito bem, a copiar os dados para uma localização externa, de forma a que possam também exigir, portanto, aqui quando falamos de um ataque, falamos de roubo roubo de dados e, portanto, ameaçar as empresas, dizer assim, olha, se vocês não nos pagarem, o que eu vou fazer é tornar públicos estes dados confidenciais da vossa organização e, por outro lado, então, iniciar o processo de encriptação dos dados da organização, normalmente sexta-feira, assim ao final do dia, mais para o final do dia, já ao início da noite, de forma a que não haja ali muita gente que esteja a monitorizar durante algum tempo, durante um par de dias, não estejam a monitorizar aquilo que está a acontecer e se apercebam que alguma coisa de grave está a acontecer naquela organização. E, portanto, procurar infectar também e bloquear, se não conseguem infectar, pelo menos apagarem os dados dos backups. Portanto, o que posso sugerir será, então, uma série de camadas adicionais de proteção. Portanto, quando eu falo, e quero deixar claro, quando falamos aqui de quando tudo o resto falha, não estou de forma alguma aqui a dizer que pelo facto de ir acontecer, vamos tornar as coisas mais fáceis. Não é nada disso. Acho que devem ter uma multiplicidade de camadas de proteção, mas também saber que, ainda assim, pode-nos acontecer. Portanto, da mesma forma como nós, por sabermos que a nossa casa pode ser roubada, não vamos pôr uma porta com uma fechadura, vamos só pôr um cortinado, quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém. Agora também podemos ter outro tipo de proteções, podemos ter alarmes, podemos ter uma ligação a uma central da polícia, podemos colocar barras, podemos colocar, quer dizer, uma série de linhas que possam dificultar esse trabalho. Ora bem, então temos a gestão proativa, digamos assim, de um ataque, será termos então a tal primeira linha de defesa, conforme, e aqui até vou abreviar uma vez que o Afonso já fez esse trabalho, portanto explicar o que é que estamos a falar em termos de linhas de defesa que nos permitem prevenir ataques, e a última linha de defesa, que é implementar SLAs para os backups e dizer assim, a minha política está a ser cumprida ou não, termos cópias múltiplas de backups, portanto, não colocar os ovos todos no mesmo cesto, ou seja, termos backups dentro das instalações e fora das instalações, e já vou desenvolver aqui um bocadinho mais acerca deste tema. Se um servidor é um servidor para fazer backups, colocá-lo de fora do domínio, não faz sentido que esteja no domínio, quer dizer, só torna mais fácil aos atacantes de poderem identificar e utilizar, e aqui será uma regra um bocadinho normal, mídias diferentes. Hoje em dia temos mídias já mais modernas que também vamos abordar. Portanto, pelo menos o princípio de 3-2-1, 3 cópias em 2 mídias diferentes, um deles off-site. Isto será o tradicional. Hoje em dia nós sugerimos que se vá um pouco mais longe do que apenas este princípio 3-2-1.
Fundamental será não só termos a questão das ferramentas, mas termos também processos. Ou seja, a regra tal 3-2-1 já não é suficiente. Na ArcServe falamos hoje em dia de uma regra 3-2-1-1, onde há uma cópia offsite, acrescentamos ter uma das cópias que tenha características de imutabilidade. E quando falamos em imutabilidade, o que é que nós queremos dizer? Portanto, vamos definir bem aquilo que é imutabilidade. Imutabilidade não é uma funcionalidade. Imutabilidade significa o quê? É um objetivo. É dizer que os dados, a partir do momento em que estão gravados, não podem ser nem editados, nem podem sequer ser apagados. Portanto, que são resistentes à infecção por ransomware. Portanto, isto é um objetivo de todos nós, das nossas organizações. De forma a podermos ter, por um lado, proteção, que é aquilo que nós pretendemos, e também termos, digamos assim, respostas a exigências regulatórias que as nossas organizações possam estar obrigadas a ter. E, portanto, assegurarmos que podemos recuperar garantidamente. Ou seja, será um backup limpo e, portanto, termos um histórico alargado do tempo que nos permita ir a um momento anterior a esse ataque e nos possa dizer possamos dizer com confiança que não vamos pagar esse resgate. Como é que podemos atingir este objetivo de imutabilidade de dados? Temos várias alternativas. Será uma alternativa que será digamos assim, quase uma ressurreição, apesar de ainda haver muitas empresas que, e bem, as utilizam, fazermos uma cópia para tapes. Quando falamos em cópia para tapes, isto já existe há muitos anos, mas a verdade é que, para um arquivo de longa duração, as tapes fazem o seu papel. Agora, não se esqueçam de uma coisa, que é termos um robô de tapes e deixarmos as tapes no robô de tapes, isso não é imutabilidade de coisa nenhuma, porque se um hacker consegue entrar na vossa organização, também consegue aceder ao robô de tapes e se a tape lá estiver dentro, também consegue simplesmente limpar. Portanto, isto também exige uma rotina operacional, física, de alguém ter que ter essa responsabilidade de retirá-la, colocá-la numa localização externa à empresa, num cofre ou alguma localização segura. Como contra, essencialmente, tem a questão do investimento ser normalmente elevado e exigir também que sejam substituídas as tapes com uma periodicidade bastante grande, porque sendo dispositivo, é um dispositivo que se pode estragar, e a recuperação também é mais lenta, não é? É um equipamento sequencial, de leitura sequencial, portanto, tendencialmente será de recuperação mais lenta. Para isso, então, temos hoje em dia providers que oferecem aquilo que é um Object Lock na cloud. Significa o quê? Que, a partir do momento em que os dados estão escritos, não mais são alterados. Significa que vamos criar muitos mais dados em termos tem outra vez um problema, que é o tempo de recuperação. Se estivermos a falar de 10 teras, 15 teras, 20 teras que estejam na cloud, eu, para recuperar isto para dentro de portas e tornar novamente esses dados operacionais, tenho uma recuperação bastante lenta, tipicamente. Por outro lado, podem ter aqui alguns custos ocultos, que é um custo por download. Alguns providers dizem, podem fazer download de 1 tera por mês, mas acima disso depois têm que pagar um X por giga adicional. E temos como uma terceira alternativa aquilo que é uma storage com imutabilidade, onde falamos de termos dentro de portas um equipamento que tem exatamente estas características, que é, a partir do momento em que um dado está escrito nesta storage, ele não mais pode ser alterado, nem sequer pode ser apagado. Tem também como algumas outras vantagens, o facto de ter características de segurança, como a tal autenticação multifator, outras características como seja ser um equipamento flexível não apenas para backups, mas pode funcionar também como file server, para quem tem lá está muitos dados e a crescerem de forma rápida. E vou então aqui falar um bocadinho mais sobre este, que será talvez o menos conhecido, que será então a storage com imutabilidade. Como é que funciona a imutabilidade, especificamente falando aqui do Unsafe da ArcServe? A primeira coisa que temos que fazer é que os dados,
e, portanto, estamos a dizer que este equipamento não está trancado a receber backups de softwares exclusivos da StorageCraft ou da ArcServe, portanto pode utilizar para fazer backups com outras ferramentas e outros softwares, mas os dados são escritos num formato standard, portanto estamos a falar basicamente de ser apresentado como uma NAS, um SMB ou um NFS. O que tem de muito diferente é o file system, porque o file system deste OneSafe é um file system de Immutable Object Storage. Ou seja, estamos a falar como se tivéssemos um Object Block da Amazon, da S3, mas dentro de portas. O que é que isto significa? Cada objeto, portanto, falando em objeto, um dado que é escrito uma única vez e nunca é modificado. Portanto, o que é que isto significa? Nunca se reescreve por cima de um objeto existente, como na esmagadora maioria dos file systems. A alteração de um objeto significa que eu vou criar um objeto novo, mesmo que sejam objetos que já sejam existentes. Ou seja, se eu tiver um documento Word que é guardado como um objeto no OneSafe, eu, se alterar esse documento Word, o que eu vou fazer é criar um novo objeto com um novo Object ID, que será então gravado novamente no OneSafe. Mas nunca vou editar o objeto original. E daí que isto me permita dizer, sim senhor, então isto é um sistema com imutabilidade de dados. Ao mesmo tempo que estes objetos são criados, são feitos snapshots contínuos. E, portanto, a cada 90 segundos, os objetos então são colocados no modo trancado, digamos assim. Ou seja, o ransomware não consegue modificar, não consegue, portanto, encriptar estes snapshots. E assim eu consigo sempre recuperar e promover snapshots que estejam bloqueados, que estejam imutáveis para pastas de produção. Um simples exemplo, como é que então trabalha? Portanto, se eu falar no meu OneSafe, que tenho aqui alguns dados, a primeira coisa diferente, isto pode parecer estranho para alguns, é que eu não tenho a redundância a nível de RAIDs. E não trabalho com LUNs também. Portanto, não existe paridades de discos. Eu tenho dados que tenho que escrever na minha storage. Então, como é que trabalho? Eu converto os dados em objetos, e vamos dizer que objetos serão ficheiros, ou uma parte de um ficheiro, para simplificarmos, aos quais aplico compressão e deduplicação, ou seja, dados que sejam iguais são guardados apenas uma vez e, portanto, são, se estivermos, por exemplo, a falar de sistemas operativos, se estiver a fazer backup de 10 servidores, eu não vou ter que gravar 10 vezes os mesmos dados. Portanto, é aplicada de duplicação e consigo, assim, otimizar esse espaço. E como não tenho a redundância baseada em RAIDs, o que eu vou fazer é aplicar a minha redundância aos dados em si. E, portanto, eu vou fazer 2 ou 3 cópias de cada dado para discos diferentes, que depois são então colocados no modo imutável. E vou fazer isto para todos os objetos. O que é que isto significa? Significa que, se eu perder um disco, eu consigo sempre aceder aos dados a partir de outros discos. Para não tornar isto demasiado exaustivo relativamente só a esta tecnologia, queria dizer que, se um disco falhar, portanto, os dados são recopiados a partir das outras cópias e, portanto, eu mantenho sempre o mesmo número de cópias. Portanto, isto é imutabilidade de dados, porque se um dado for alterado, ele não é alterado em si, ele é criado um novo objeto, que depois é gravado, então, como um objeto completamente diferente, sem nunca mexer na versão original. Ou seja, eu posso ter quantas versões eu quiser dos mesmos objetos. E, portanto, se eu definir que um dado não pode ser mexido durante 6 meses, ele não pode sequer ser apagado. Portanto, falando então nas novas respostas para proteção de dados, os backups são hoje em dia também um alvo de ataques e, portanto, se não conseguem encriptar, pelo menos apagar, e, portanto, estão descobertas também vulnerabilidades já aconteceram em alguns fabricantes de storage em que permitia fazer simplesmente o factory reset dessas storage. Incluir a cloud, ou pelo menos dados que estejam air-gapped. Quando falo em air-gapped é dizer assim, se as vossas organizações têm 2 localizações, poder sincronizar os dados, pelo menos de uma localização para a outra localização, de forma a eu ter 2 pontos de recuperação. Considerar este tema da imutabilidade de dados, ou como se falava antigamente, sistemas WORM, Write Once,
readme e não esquecer, portanto, não estamos só a falar de ferramentas de cibersegurança, portanto, de firewalls e de processos. Eu tenho que testar e monitorizar e testar com regularidade o plano de disaster recovery. O plano de disaster recovery só está cumprido no momento em que eu termino a recuperação. Para o fazer com sucesso, tenho que treinar. Não vou fazer uma maratona sem nunca correr, portanto, tenho que fazer com alguma regularidade este tipo de testes do meu plano de disaster recovery. Considerações finais, só falar então nos tais conceitos, RPO, RTO, ou seja, definir aquilo que faz sentido para a minha organização em termos de o que é aceitável em termos de perda de dados, o que é expectável em termos de tempo de recuperação se os meus sistemas estiverem offline, considerar o tema da imutabilidade de dados de forma a que eu possa dizer com confiança que não vou precisar de pagar um resgate quando eu sofrer um ataque, e considerar também a cloud ou, lá está, os backups air-gapped como uma alternativa. Dito isto, acho que podemos abrir aqui o tema para algumas questões que possam haver. Ora, obrigado, Vasco. Bom dia a todos. Antes de mais, vou colocar algumas questões que foram aparecendo. Vasco, se calhar começo contigo. Tenho aqui uma questão que pergunta qual a diferença entre a imutabilidade do Unsafe e a imutabilidade de um servidor Linux? Ok. É uma pergunta boa. Porquê? Lá está. Eu posso dizer assim, eu posso pegar num servidor Linux e criar um flag para determinados dados serem como se fosse apenas de leitura, não é? Portanto, fazemos read-only. Mas isso é basicamente um flag, não estamos a falar de uma solução desenhada de raiz para imutabilidade. Uma Object Storage é um equipamento que está desenhado de raiz para imutabilidade de dados. É completamente diferente, conforme vimos, quer dizer, de uma solução que não permite que seja alterado, porque aquilo que vai fazer, portanto, numa Object Storage como o Unsafe, eu ao criar dados novos, eu simplesmente, e esses dados novos podem ser os meus dados encriptados, podemos considerar esses dados novos, eu estou a criar cadeias à parte. Um servidor Linux com uma flag de read-only, eu posso também, de uma forma bastante simples, chegar lá e dizer assim, olha, esta flag read-only agora passa a ser também de escrita e não é propriamente imutabilidade de dados. Ok, obrigado, Vasco. Esta pergunta será para o Afonso em relação à segurança sincronizada. A questão é se esta segurança sincronizada necessita de alguma configuração específica. Afonso? Estava em mute. Esqueci-me de desligar o. Não, neste caso, ligar o micro. Já me consegues ouvir, João, Vasco? Correto. Sim, sim. Ok. Pronto. Mas eu ouvi a tua questão. Quais é que. Alguma configuração especial? Basicamente, a única configuração que nós temos de fazer em termos de segurança sincronizada, e vou pensar que temos o endpoint e a firewall apenas, não pensar nos outros pontos, nos outros produtos. O que eu tenho de fazer é conectar a firewall à minha consola do Soft Centro, que é a consola que gera cloud, que gera todas as soluções da Soft, como por exemplo o endpoint, e ao fazer isso, pôr o pisco ao carregar no botão de on, de onde diz Security Heartbeat, ou Control Security Heartbeat. A partir daí, toda a parte de isolamento e de movimentos laterais fica configurada, é pôr uma credencial e pôr um pisco, e ok, estamos a ligar as câmaras, agora é que eu vi. É fazermos esta configuração inicial e a partir daqui esta parte de isolamento e de proteção contra movimentos laterais fica feito.
se eu quiser fazer controle de acessos a servidores e a certos endpoints, certas redes, controle de acessos à cloud, a algum servidor que eu tenha, aí eu devo ativar a parte de regras de firewall, regras de acesso com Security Heartbeat, onde eu digo a minha source, onde é que eu venho, como é que eu começo, para onde é que eu vou e qual é que é o estado do endpoint que eu quero, se verde, amarelo, no mínimo. Ou então se obrigo que essa conexão tenha um heartbeat presente, senão não conseguem lá chegar. Eu recomendo fazer isto, estes controles de acesso, principalmente para as VPNs, onde eu consigo, como o Vasco tinha ali explicado, que existe muitas tentativas de intrusão agora às redes domésticas para depois fazer um movimento total pela VPN. Se eu ativar isto num conceito de Zero Trust Networking, onde eu verifico o endpoint e também a mim mesmo na autenticação de VPN, se o meu computador ficar sob ataque, ele automaticamente é isolado da VPN e só há comunicação para dentro do escritório se o meu computador estiver 100% seguro. Isso é algo que nós, se tivermos a possibilidade, devemos fazê-lo. Obrigado, Afonso. Tenho aqui mais uma questão para a Sofos, neste caso. Para uma empresa estar completamente protegida, qual é a configuração que recomendariam? Suponho que aqui queiram dizer mínima. Sim, eu vou dizer a parte da Sofos e depois passo também ao Vasco para explicar em termos de configuração também de recuperação, que é tão importante como a segurança. Por isso, mínimo era aqueles pontos que eu mostrei na parte de malware avançado. Por isso, aqui eu vou considerar que nós já temos um endpoint a funcionar, no mínimo, isso devemos ter um firewall. Devemos ter multi-factor authentication para acessos a redes internas e para consoles externas e devemos ter uma solução de e-mail. Por isso, deverá ser a nível de segurança, MFA, endpoint, firewall e lá está a solução de e-mail, porque, como vimos, a maior parte dos ataques vem por phishing. Sobre recuperação, Vasco, se passar a palavra a ti, tens mais experiência do que eu. Sim, o mínimo será, lá está, definir qual é que é a retenção que pretendem ter, ou seja, dizer assim, quero ter backups pelo menos do último mês ou dos últimos 3 meses, fazer uma cópia dentro de portas e ter uma segunda cópia fora das instalações, seja na cloud, seja alojado pela Inves, que oferece também esse tipo de serviços. Quer dizer, isto será, digamos assim, o mínimo dos mínimos. Ok, obrigado. Se me permitires, agora, João, se me permitires dizer algo sobre esta questão. Obviamente que aquilo que nós temos estado aqui a falar são apenas algumas camadas de segurança que nós podemos implementar nas nossas organizações. Obviamente que há aqui um tema que não foi falado e que, se vocês me permitirem também puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, obviamente que todos os parceiros que trabalham com a Inves são parceiros escolhidos que nos oferecem algumas dessas camadas. Antes de implementação destas camadas, é quase obrigatório fazer um trabalho consultivo dentro das empresas para perceber exatamente qual é o grau de segurança que a empresa assim tem. E nunca é demais não nos esquecermos de algo que a tecnologia não faz, que são as nossas pessoas. Trabalhar as pessoas é algo que é extremamente importante. E, portanto, obviamente nós estamos aqui basicamente com duas temáticas, mas já que eu estou aqui também, não é? Porque também me dão a possibilidade de dizer algo, fazer ver que de facto é muito importante, antes de qualquer empresa implementar um sistema destes, fazer um trabalho de análise para perceber exatamente qual é o ponto em que a sua empresa está. E nunca esquecer as pessoas, porque nós devemos começar nas pessoas e acabar nas pessoas. Peço desculpa só, mas acho que este ponto é extremamente importante. Afonso. Não, sem dúvida. Isso me deixa a acrescentar, portanto, a questão da formação dos colaboradores, isso é essencial. E não pensar que a formação
é mandar um e-mail e dizer assim, olha, agora não cliquem em e-mails que possam vir de phishing, não abram anexos que possam pensar que não é para vocês. Assim, nós na ArcServe, que lidamos com isto todos os dias, nós mensalmente recebemos formação sobre... nós sabemos que isto... Já falámos sobre isto, mas voltam a frisar a mesma coisa. Nós próprios, na ArcServe, nós recebemos com alguma regularidade tentativas de phishing. Normalmente vêm disfarçadas do género de segue um e-mail do CEO, que é uma pessoa com alguma autoridade, não é? E que diz, olha, verifica rapidamente estas oportunidades e dá-me uma resposta nos próximos 15 minutos. Portanto, colocam ali um sentido de urgência, normalmente com alguém com bastante autoridade. Obviamente que se eu simplesmente for a ver exatamente de onde é que vem aquele e-mail, se calhar trocaram ali uma letra por um caractere que é muito parecido num idioma estrangeiro. Portanto, não é que existem aqueles caracteres especiais que têm uma grafia muito parecida aos nossos caracteres. E isso acaba por ser uma forma de se conseguir, quer dizer, abrir a porta. Portanto, muita atenção a essa questão da formação e algo que é contínuo. Não é fazer isto uma vez, é fazer com bastante periodicidade. E aqui também um alerta para os responsáveis de informática. Quer dizer, se alguém vos vem perguntar acerca de eu devia abrir este e-mail que tenho aqui do CTT, vocês deviam recompensar essa pessoa. Não é? E não dizer, isto agora está-me sempre aqui a perguntar se eu devo abrir este e-mail ou não devo abrir e-mail. Pelo contrário, deviam ser recompensadas as pessoas que têm essas boas práticas, porque é isso que vai permitir manter as vossas empresas seguras. Nem mais, Vasco, isso mesmo. Eu acho que este era um tema que nós agora, depois da vossa apresentação, poderíamos estar aqui numa estilo mesa redonda. Efetivamente a hora não nos permite, mas isto seria um tema para nós estarmos aqui a debater durante muito tempo. E já agora, Vasco, só para acrescentar mais uma coisa que é extremamente importante, que as empresas comecem a pensar na questão quase todas as empresas hoje em dia são auditadas por normas que têm aplicadas às suas organizações, como por exemplo a ISO 9001. A ISO 27001 é algo do qual eu também tenho prestado essa consultoria no âmbito da 27001. A Info já se orgulha de ter implementado a norma da 27001. Isso é algo que será também sempre uma ajuda para as empresas. Portanto, pensem um bocado nesta norma, estamos cá para ajudar, e isto não é retirar qualquer crédito àquilo que o Vasco e o Afonso falaram. Só para fechar este tema, lembrem-se sempre, a segurança são camadas. Uma camada não substitui outra. Quanto mais camadas nós implementamos, mais confortáveis vamos dormir todos. Ok? Só esta nota. Calma, porque senão começamos aqui a falar e nunca mais acaba o tema. João, mais questões? Tenho aqui mais duas questões. Uma para o Vasco, que estão a questionar se por alguma razão ou por algum motivo um hacker conseguir entrar no Unsafe, se é possível apagarem esses dados. Ok, é uma boa pergunta. Uma das coisas que fizemos no Unsafe que me parece inteligente é separarmos aquilo que é administração do Unsafe dos dados. Ou seja, colocamos a consola de gestão do Unsafe no portal cloud, onde, lá está, temos de ter as tais políticas que o Afonso explicou muito bem, que é a autenticação multifator, ou seja, saber uma password e alguma coisa que eu tenha para poder aceder. Portanto, só acede quem tiver estas duas coisas. Quem acede à consola não significa que tenha acesso aos dados. E quem tem acesso aos dados, uma vez que estão dentro de portas, só quem está dentro de portas é que vai conseguir aceder aos dados, não vai conseguir apagar os snapshots. Portanto, eu se aceder ao Unsafe e conseguir aceder aos dados, eu mesmo que tente apagar os snapshots que lá estão, não o posso fazer porque isso só é possível de fazer a partir da consola. Não,
acho que isto é uma política muito, muito interessante, porque separa aquilo que é acesso aos dados daquilo que é a gestão. E, portanto, apesar, sim, não vou dizer, quer dizer, se clonarem um cartão, se souberem a password e se conseguirem ter a autenticação multifator, em última análise, sim. Mas, quer dizer, estamos a falar de algo que é já altamente improvável. Altamente improvável. Vasco, eu posso-te colocar uma questão no seguimento dessa, mas se houver algum utilizador ou alguma empresa que queira colocar essa administração desse portal dentro de portas e que após a administração da máquina, a implementação, esse portal pode ser desligado, ou seja, a partir do momento que nós temos a máquina em funcionamento, podemos desligar o acesso a esse portal numa máquina que esteja mesmo desligada da corrente, que assim não há hipótese nenhuma de alguém entrar. Isto é possível? É possível instalar a consola de gestão dentro de portas. Lá está. Temos as duas hipóteses. Por pré-definido, aquilo que sugerimos é que seja gestão no portal, a partir do nosso portal. Para empresas que considerem que têm, de facto, muitas linhas de proteção, e, portanto, estamos a falar de ter uma equipa de TI para fazer este tipo de gestão, podem instalar dentro de portas. Lá está. Dentro de portas não terão autenticação multifator, mas, quer dizer, uma última hipótese é, lá está, instalam a consola está num servidor que está desligado, só quando quiserem lá ir fazer alguma gestão, sim, e, portanto, aí lá está, completamente isolado. Afonso, segunda questão. Afonso não, João, não estou eu a trocar os nomes às pessoas, não há problema. Sim, tenho aqui uma última questão e penso que depois passo a palavra para ti, Norberto, para não ultrapassarmos muito o tempo deste webinar. Afonso, se o equipamento estiver isolado da rede, é o próprio administrador que tem de definir o nível de Dartbeat ou vem ativado de origem? Ok. Por defeito, vamos partir a pergunta, que são várias perguntas dentro de uma. Por defeito, o endpoint da Sofos faz o Heartbeat para a consola Sofos Central, consola de gestão cloud, sem eu precisar de fazer mais nada. E tal como o Vasco tinha dito na consola da ArcServe, consola de Sofos Central, obriga também a utilização de Multi-Factor Authentication, porque é uma consola de gestão de segurança. Se vocês não tivéssemos MFA numa consola cloud de gestão de serviços de segurança, então seria algo louco de se fazer, no meu pensamento. Por isso, nesse ponto vem ativo por defeito. Para a firewall, não vem ativo por defeito, mas nós, como boa prática, o que nós dizemos é, a primeira coisa que devemos fazer quando configuramos a firewall é ligar ao Sofos Central, para que ela consiga sincronizar e ter o acesso cloud e os reportes também na cloud. Além disso, os backups são feitos para a cloud também. Por isso, backups de configuração de firewall, que nós fazemos um ou dois e depois esquecemos de fazer, ou não sabemos onde é que eles estão, ou eles desaparecem, depois mudamos as passwords de encriptação do backup das configurações de firewall e nunca mais conseguimos utilizá-los. São feitos para a cloud, para o Central, gratuitos, não custam mais nada. Boa prática ligar. Depois de estar ligado, por default, quando nós temos um dispositivo isolado, por isso quando um dispositivo passa a arquivo vermelho, ele é automaticamente isolado. Você não tem de fazer mais nada. Apenas se eu quisesse fazer uma política de controle de acesso, o chamada regra de firewall, aí é que eu tenho de definir se quer, qual é o nível de Heartbeat que eu quero, amarelo ou vermelho, ou quero uma regra que apenas permita tráfego se o Heartbeat estiver presente. Ok, João, mais alguma questão? Não, ao momento não. De qualquer das maneiras, caso surja mais alguma questão, eu depois irei passar as mesmas ao Norberto para depois respondermos a cada uma com toda a atenção. Tirando isso, passo a palavra. Ok. Eu gostava de fazer uma questão. Quem é que faz backup dos dados do Office 365? É porque os dados que estão no Office 365... Olha, eu posso... Vasco, eu conheço uma pessoa que é capaz de poder responder a isso. É porque isto é algo que muitas pessoas não pensam, mas tem dados muito preciosos de projetos no Office 365.
não é responsabilidade da Microsoft. A Microsoft guarda uma retenção de 30 dias, não faz arquivo de longa duração. Portanto, se têm dados no Office 365, era um conselho poderem pensar em fazer algo com isso. Norberto, fecha. Vasco, obrigado por responderes à tua própria questão. Praticamente. Bom, eu antes, já um bocado, era para falar aqui sobre uma questão que me esqueci, portanto vou já falar, senão vou voltar a esquecer. Portanto, para todos os presentes, só relembrar que naquela pestanezinha daqui desta própria aplicativo, existem uns documentos que podem descarregar, portanto tem lá informação basicamente de tudo aquilo que foi aqui falado, portanto aproveitem, descarreguem e leiam, porque pode ter lá mais alguns pontos interessantes que possam efetivamente ser do vosso interesse. Passa a redundância. Eu queria também comentar aqui algo que, por acaso, nem o Afonso nem o Vasco falaram. Nós escolhemos estes temas e integrados uns nos outros porque pode ser surpresa para muita gente, mas para nós não é que a OneSafe, ou OneSafe, como diz o Vasco, usa endpoints softwares. Portanto, é um produto que tem também a tecnologia de softwares a proteger esse mesmo equipamento. Eu quero agradecer-vos a vocês, Vasco, Afonso e o João, que está aqui na retaguarda, que não dá a sua cara a conhecer-se. Obrigado por este bocadinho. É sempre ótimo partilharem o vosso conhecimento. Agradecer aos participantes. Agradecer que alguns dos nossos clientes tiraram também um bocadinho do seu dia de trabalho para nos estarem a ouvir. Eu não gosto de fazer promessas, mas todos nós estamos cheios de webinars e estamos cheios de estarmos a falar para alguém em o qual nós não estamos a sentir o vosso afeto e, portanto, fica já aqui o desafio. Nós estamos a preparar algo para fazermos presencial, por forma a podermos estar convosco, porque nós desta forma só conseguimos partilhar o nosso conhecimento, mas também é importante que vocês clientes, vocês assistentes, partilhem o vosso conhecimento connosco. E isto é algo que nós queremos fazer muito em breve. Esta pandemia parece que está a voltar outra vez aí uma sexta vaga. Espero que não nos façam voltar atrás nesta nossa pretensão. Portanto, é a nossa pretensão brevemente estarmos junto de vocês e podermos também conversar um bocadinho, almoçar, como o Vasco está sempre a dizer que quer é almoçar com as pessoas. Portanto, muito em breve nós, se nos deixarem, vamos muito em breve tentar fazer algo presencial. Portanto, não vou alongar mais, agradecer-vos uma vez, muito obrigado. Algumas questões que queiram fazer, todas as pessoas têm o meu contacto, se não tiverem depois vão passar a tê-lo. Entrem em contacto comigo, desafiem-me a visitar as vossas empresas, desafiem-me a colocarem-me questões, a levar o Vasco, a levar o Afonso, a conhecerem as vossas organizações para vos ajudar a estar cada vez mais seguros. Um bom dia para todos e que todos nós estejamos em segurança, não só do vírus, como de outras coisas que estão aí a acontecer. Bom dia para todos. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia.